Graça e paz, amados irmãos, santos ouvintes da palavra de Deus, que Deus possa abençoar todos os irmãos. Hoje nós trataremos sobre o Espírito Santo. Será uma pregação muito boa, acredito eu que detalhada, que vos dará muito entendimento, ok? Amados, antes de mais nada, eu venho aqui pedir a vossa colaboração, que você possa contribuir conosco por meio dos seus dízimos e suas ofertas, ok? Porque o Evangelho, ele trata, né, quando nós pregamos, ele trata de uma totalidade. Em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser santos. E para que nós sejamos santos também na nossa caridade, na nossa bondade, na nossa justiça, na nossa misericórdia, no nosso amor, a prova de que reconhecemos a generosidade de Deus para conosco, a prova de que nós temos o Espírito da verdade que proporciona, que produz em nós o amor, é a nossa caridade. Então, não deixem de contribuir com os seus dízimos e suas ofertas. Vocês podem contribuir conosco pelo Pix no CPF 185-183-39863 ou no Pix pelo celular 8679-6974. Seja generoso, obedeça todos os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos morais, principalmente aqueles que trabalham no amor, na caridade. Amém? Então, por favor, contribuam conosco. Bom, amados, voltando ao assunto, hoje nós trataremos sobre o Espírito Santo, ok? E neste vídeo, nesta mensagem, você entenderá muitas coisas. Por exemplo, quando recebemos o Espírito Santo, como que eu posso dizer, quando viria o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo, quem conhece o Espírito Santo como a garantia da nossa salvação, né? A exceção daqueles que receberam o Espírito Santo, tudo isso nós vamos ler hoje, vamos estudar hoje. Então, tenha em mãos papel, caneta e Bíblia. Antes de mais nada, oremos. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, o Messias. Neste momento eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados e também peço para que os meus irmãos sejam perdoados de tudo aquilo que tiverem feito por pensamentos, palavras e obras. Que o Senhor venha nos purificar de toda iniquidade e injustiça. Reconhecemos diante do Senhor as nossas falhas e os nossos pecados e pedimos para que o Senhor possa nos transformar inteiramente. Que o seu Espírito Santo da verdade possa trabalhar em cada um de nós. Não retire de nós o seu Espírito Santo, Senhor, mas nos torne cada vez mais obedientes ao mesmo, temorosos, para que possamos ser-lhe agradáveis, tanto no entendimento, nossos pensamentos, nossas intenções, sentimentos, as nossas palavras e ações. Que o Senhor possa nos dar o equilíbrio do teu Espírito Santo, nos ensinando a praticar tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Em nome do Senhor Yeshua. Amém, meus amados? Então vamos lá, vamos dar início a esta mensagem. Eu tenho certeza absoluta que você entenderá muitas coisas, tá bom? Abram comigo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 3, no versículo de número 22. A palavra do Senhor diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. A voz de Deus. Quando isso aconteceu? Quando é que o Espírito Santo veio sobre o Messias, né? Quando foi que o Espírito Santo veio sobre o Messias? O Espírito Santo veio sobre o Messias após o batismo. Entenderam isso? O Messias, o Senhor Yeshua, Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo após o batismo. Abram suas Bíblias em João capítulo 1, versículo de número 33.
João Batista declarou o seguinte: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, um dos pontos a se identificar um servo de Deus é que ele tenha o Espírito Santo. E nesse caso, uma das palavras, um dos indicadores que foram dados por Deus a Yohanan, João, o batizador, para que ele identificasse quem era o Messias, era se ele visse o Espírito Santo descer sobre ele. Entenderam? Descer sobre ele. Vamos lá? Abram comigo suas Bíblias também em Mateus, capítulo 3, versículo de número 11. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós já sabemos que o batismo com o Espírito Santo vem sobre todos, e os que se desviam, não vivem em santidade, receberão o batismo com fogo, que é o dano da segunda morte, que é o juízo eterno. Beleza? Mateus, capítulo 3, versículo de número 16. Mateus 3, 16. Olha o que diz. Assim que Yeshua, Jesus, foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu, João Batista, o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, cumpriu-se aí João capítulo 1, versículo 33, E Lucas também, capítulo de número 3, versículo de número 22. João Batista viu que um dos sinais que Deus disse para que se fosse identificado um Messias seria o recebimento do Espírito. Mas o que eu quero salientar aqui, que eu quero deixar bem claro, é que o Espírito Santo só vem sobre nós após o batismo nas águas. Ok? Após o batismo nas águas, nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos que olhar que o Messias é o padrão. Então, se ele, sendo quem ele era, recebeu o Espírito Santo somente após o batismo nas águas, conosco também assim se dará. Beleza? Então entendam isso. Tem alguns que, mas o João Batista batizou com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo com fogo. Peraí. Não quer dizer que ele não realizaria o batismo nas águas também. Até porque, olha só, vem comigo. João, deixa eu me lembrar aqui. Aqui na Bíblia, aqui, acho que é João 4, se eu não me engano. Deixa eu só tirar aqui a prova real. Olha, João, capítulo de número 3, 22. Vou mostrar aqui para vocês, que é bom vocês saberem dessas informações. Muita gente fala, Jesus Cristo não batizou. Tudo mentira, irmãos. Jesus batizou sim, tá? Jesus batizou sim. Então, olha só. João 3, 22. O que diz aí? Depois disso, Yeshua, Jesus... Depois disso, foi Yeshua, Jesus, com seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles, com os discípulos, e o que ele fazia? O que ele fazia? Batizava, ok? Ele batizava. Agora, é lógico, depois de que os discípulos já estavam encaminhados, aí aconteceu isso aqui, ó. João, capítulo 4,
versículos 1 e 2. Olha aí. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Yeshua fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yeshua mesmo não batizava, mas os seus discípulos, o que isso significa? Que teve um momento que ele batizou, e depois, obviamente, dá-se a entender isso, né, que houve ali uma lacuna, um espaço de tempo. Quando os seus discípulos estavam aptos, ele deixou de batizar, porque não havia mais necessidade, porque eles já estavam prontos, eles já sabiam ministrar, eles já estavam aptos para realizar o batismo, então eles deram continuidade. Isso acontece com todo mundo. Depois que eu batizar os irmãos, quem vai batizar são os irmãos a quem o Senhor levantar para continuar essa obra. Lembrando que essa capacidade, vamos dizer assim, este dom ou esta liberdade para realizar o batismo é só para aqueles que têm um dom ministerial. E só recebe o Espírito Santo por imposição de mãos dos apóstolos. Ok? Só por imposição de mão dos apóstolos. Yeshua deu essa graça aos seus apóstolos. E nós já veremos isso também. Então tem que tomar cuidado aí com aquilo que nós temos ouvido, ok? Vou dar para vocês aqui a prova agora de que a pessoa ela só recebe o Espírito Santo após o batismo nas águas. Se eu falei para vocês, eu tenho que provar, concordam comigo? Então vamos lá. Isso aqui, tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos é para que os irmãos tenham entendimento, porque tem muitos falsos profetas aí enganando as pessoas, né? E nós temos que tomar muito cuidado. Abram comigo suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 15. Diz assim, Atos 8:15. Os quais, tendo descido, o apóstolo Pedro e João, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Oraram por quem? Por aqueles a quem Filipe, o evangelista, né? Que tinha 3 filhas virgens que profetizavam, o mesmo que pregou e batizou o eunuco e foi trasladado, veja, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de experiências com Deus, não tinha autoridade para que, ao impor as suas mãos, aquele a quem ele havia batizado, recebesse o Espírito Santo. Então a igreja orou e enviou para lá João e Pedro, Kefa, né, e Yohanan. E os quais, tendo descido para Samaria, oraram por eles, pelos batizados, para que recebessem o Espírito Santo. Olha o versículo de número 16. Porque sobre nenhum deles, olha só, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Yeshua, só. Versículo 17. Então, o que diz aí? Lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, quem foi? Veja bem, Filipe, um evangelista, um homem cheio do Espírito Santo, com várias experiências com Deus, munido de sabedoria, porque pregava e ensinava, esclarecia, tirava dúvidas, né? Nós vemos isso no caso do eunuco, ok? Ele não impôs a mão sobre a cabeça de nenhum samaritano para que eles recebessem o Espírito Santo. Houve a necessidade que a igreja orasse e enviasse para lá Kefa e João, Pedro e João, que eram os cabeças, e a igreja orou para ver quem o Espírito Santo queria que fosse para lá, diferente desses pastores preguiçosos, esses apóstolos preguiçosos, que enviam. Não, a igreja orava para ver quem Deus queria que fosse até lá e fizesse isso. Então, quem foi para lá? Pedro e João. E chegando em Samaria, o que eles fizeram? Impuseram as mãos sobre aqueles que já tinham sido batizados em nome do Senhor Yeshua, o Messias, por Filipe, o evangelista, homem cheio do Espírito Santo,
de bom testemunho, tinha 3 filhas virgens que profetizavam, era um homem sábio, com conhecimento, esclareceu e batizou o eunuco, mas os samaritanos só receberam o Espírito Santo quando os apóstolos lhes impuseram as mãos, e então eles receberam o Espírito Santo. Então, os únicos que têm autoridade para impor as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo são os apóstolos. Então, uma forma de você identificar um apóstolo é quando ele impõe as mãos e a pessoa recebe o Espírito Santo. Ok? Veja bem, lembrando que o Espírito Santo só vem após o batismo nas águas. O Messias foi batizado nas águas e então recebeu o Espírito Santo. E essa regra, ela serve para todos, ok? Para todos. Vamos lá. Atos capítulo de número 19. Versículo de número 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então eles não foram batizados com o batismo de João, como eles afirmam quando Paulo pergunta. Olha, perguntou-lhes: então em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas eles não foram. Lembra que nós lemos? João disse: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Peraí, então ele sabia. Então esse batismo, essas informações que foram passadas para ele sobre o batismo de João Batista estava errado, porque senão não haveria necessidade de que Paulo realizasse o batismo dos tais, porque eles saberiam, que teriam recebido o Espírito Santo. E aquele a quem que eles foram batizados, lhes imporia as mãos e eles receberiam o Espírito Santo. Ok? Então eles não tinham recebido, eles não faziam a menor ideia, então o batismo que eles receberam nem o de João foi. Lembrando que o batismo de João era validado sobre a vida de todos aqueles que foram batizados por João Batista e pelos discípulos de João Batista. Mesmo os apóstolos que eram batizados nas águas por João Batista, antes do Messias, eles também receberam posteriormente, após a ressurreição do Messias, o Espírito Santo. Nós já veremos isso também, tá bom? Aí Paulo, o que Paulo vai fazer? Paulo vai explicar o que é o batismo de João. E ele diz assim, olha. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yeshua, o Messias. Aí, olha só, versículo de número 5. E os que ouviram foram o quê? Batizados em nome do Senhor Yeshua. Ou seja, porque o batismo que eles receberam não teve serventia nenhuma, tá? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. O que isso significa? Que Paulo era um apóstolo, por isso ele pôde batizar da maneira correta em nome do Senhor Yeshua aqueles, E impondo-lhes as mãos, os tais receberam o Espírito Santo. Se ele não fosse um apóstolo, ele não teria esta autoridade. Beleza? Mas, irmãos, tem tanta gente lá na igreja recebendo o Espírito Santo, tal. Nós já vamos ver essa exceção aí. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora, quando foi que os apóstolos receberam o Espírito Santo, Nós estamos falando aqui de quando recebemos o Espírito Santo, Mas falaremos também agora dos apóstolos. Quando foi que eles receberam o Espírito Santo? Vamos lá. João capítulo 7, versículo 37. Olha o que diz aí. João 7, 37. O que diz? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus, Yeshua, pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Ok? João 16,7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, como o Messias ainda não tinha ido, não tinha sido glorificado, ele ainda não tinha dado o Espírito aos seus apóstolos, correto? E quando que se deu isso? Quando foi que os apóstolos do Senhor receberam o Espírito Santo? Vamos lá, João, capítulo de número 20, versículo 22. João 20, 22. Olha só. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ok? Então, após a ressurreição do Messias, que aqui em João 20, 22 é após a ressurreição dele, se cumpriu o que ele havia dito em João capítulo de número 7:37 e 16:7, né? Aliás, 7:39 e 16:7, aonde ele disse que os seus apóstolos convinha que ele fosse, né, que ele ressuscitasse e tal, e depois ele lhes desse o Espírito Santo, eles recebessem o Espírito Santo, certo? Então, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Após o batismo. Quando o Messias foi batizado, ele saiu das águas e o Espírito Santo veio sobre ele. Correto? Como nós lemos. Os apóstolos já haviam sido batizados, segundo a história, por João Batista, ok? E após isso, havia necessidade que o Messias fosse para que ele pudesse dar o Espírito Santo a todo aquele que cresce. Então, após a sua ressurreição, ele chega, se apresenta aos apóstolos e sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Ok? Dali então, os apóstolos, mesmo com o Espírito Santo, já tinham o Espírito Santo, mas eles ainda não eram, vamos dizer assim, cheios do Espírito. Eles haviam recebido o Espírito, mas eles ainda não eram cheios do Espírito. Então, esse preenchimento, digamos assim, o que é o chamado de batismo com o Espírito Santo, aconteceu em Atos, capítulo 2, onde eles começaram a falar nos idiomas dos judeus estrangeiros que estavam ali em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes e pregavam o evangelho em suas línguas natais, etc, etc. Daí então, nós entendemos outra coisa muito importante também, que é Atos capítulo de número 10, versículo de número 32. Vamos lá. Atos capítulo 10. Aliás, versículo de número 37 e 38. Vamos ler o 37 e o 38. Atos 10, 37 e 38. Prestem bastante atenção nisso. Olha. Perdão, irmãos, é Atos 2. Meu Deus, eu estou com Atos 7. É porque eu já vou falar sobre a exceção do batismo. Atos 2, 37. Oh, meu Deus. Desculpa, tá, irmãos? Eu tô pregando de cabeça aqui. Às vezes eu tô pensando em outras coisas. Atos 2, 37. Vamos lá. Atos 2.
Atos 2:37. Olha o que diz. Ouvindo eles isto, compungiram-se, os judeus estrangeiros, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E olha o que Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, mas na verdade o nome correto é Yeshua, o Messias, para o quê? Que tinham que ser batizados no nome de Yeshua, o Messias, para perdão dos pecados. Aí esses filhos de Satanás ficam ensinando que o batismo não tem mais serventia, que o batismo foi desvalidado, é cada idiotice, mas enfim, o perdão do batismo você recebe quando você é batizado nas águas. Então arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quem não se arrepende não pode ser batizado. Em nome do Senhor Yeshua, o Messias, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito, o receber o Espírito Santo. Entenderam? Então, quando é que as pessoas recebem o Espírito Santo? Quando? Vamos lá. Depois do batismo com as águas. Daí então eles recebem o Espírito Santo. O dom aqui quer dizer o batismo como um presente, uma dádiva de Deus, tá? Porque muitos veem dom como algo sobrenatural. Não, dom, a palavra dom significa dádiva, presente, tá certo? Então, as pessoas recebem o Espírito Santo após o batismo nas águas. Ah, pastor, mas lá em Atos, capítulo de número 10, vamos lá, que eu estava todo confuso aqui, com esse Atos 10 na cabeça. Agora eu vou explicar para vocês. Eles se utilizam muito de Atos 10, Não, é que lá em Atos 10, os de Cornélio ali receberam o Espírito Santo antes de descerem as águas. Aquilo ali é uma exceção, não é uma regra, e eu vou provar para vocês, tá? Atos capítulo 10, versículo de número 44. Vamos lá? Olha só. Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram em companhia de Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Os judeus acreditavam que a dádiva do Espírito era somente para os judeus e não para os gentios também. Agora olha só. Porque eles viram, perceberam que eles tinham recebido o Espírito Santo? Porque os ouviam falar em línguas, em outros idiomas, e magnificar, glorificar a Deus. Respondeu então Pedro. Na verdade ele perguntou, tem muitos erros gramaticais na Bíblia, na versão revista e corrigida, mas enfim. Perguntou então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, ou seja, o batismo nas águas, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós, os judeus, o Espírito Santo, estes gentios que também receberam como nós, os judeus, o Espírito Santo? Aí Pedro, o que Pedro fez? Olha só, e mandou a quem? Aos judeus que vieram em sua companhia, certo? Mandou que fossem o quê? Aqueles judeus gentios fossem batizados em nome do Senhor, no caso aqui do Senhor Yeshua, o Messias. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, esse batismo antes das águas, esse batismo com o Espírito Santo antes das águas, foi para que quebrasse o preconceito dos judeus quanto aos gentios. Porque se isso não acontecesse, eles não batizariam os gentios. Vou provar para vocês, tá? Então isso aqui é uma exceção, isso não é uma regra. A regra é batismo nas águas e depois o recebimento do Espírito Santo. Nós temos que nos ater à regra, não à exceção. A exceção cabe a Deus e nesse caso foi por conta do preconceito dos judeus para com os gentios, achando que a dádiva do Espírito
era algo exclusivo deles, tá? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, versículo 27. Atos dos Apóstolos, versículo de número 27. Acharam aí? Diz aí o quê? E falando com ele, com Cornélio, entrou ali na casa e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Versículo 28. E disse-lhes Pedro: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, com aquela visão dos animais que desciam num lençol do céu para Pedro, certo? Agora, versículo de número 34. E o que diz aí? Abrindo Pedro, olha só, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ok? Ou seja, que o evangelho é também para os gentios. 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Que coisa, hein, irmãos? Então, o batismo em Atos capítulo 10, o episódio em que os gentios ali de Cornélio recebem o Espírito Santo antes da imersão do batismo nas águas da Tevilá, foi uma exceção por conta do preconceito dos judeus, onde Deus, sabendo que os tais não batizariam, né, os gentios, ele enviou o Espírito antes para que isso os forçasse a realizá-lo. Aí Pedro foi lá e ordenou para que os judeus que vieram em sua companhia realizassem o batismo nas águas daqueles gentios. Tá certo? Então isso aqui é para que vocês entendam como que há regras e exceções. Nesse caso é um único episódio, né, onde nós veremos na Bíblia o Espírito Santo descendo antes das águas. Todos receberam o Espírito Santo após o batismo nas águas. Nós temos que olhar que o Messias é o padrão. Se ele recebeu o Espírito Santo após o batismo nas águas, assim também acontecerá com cada um de nós, tá? E mais, o batismo nas águas, nós recebemos o perdão também. Então, quem não é batizado nas águas não pode receber o Espírito porque ele ainda está condenado. Porque no batismo nós somos crucificados com Cristo. Entenderam? No batismo nós recebemos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Então, todos aqueles que creem que Cristo serviu de sacrifício pelos seus pecados só serão salvos se forem batizados, porque no batismo eles recebem o perdão que os condenava. Então, no batismo, quando eles são perdoados dos seus pecados, eles se tornam justos, são justificados. Daí, então, eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo não desce sobre quem é pecador, apenas sobre santos. Aí você vai falar para mim, mas em Atos, o que Pedro disse, ó? Atos 10, 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Cornélio e aqueles que estavam com eles já eram justos, mesmo não sendo batizados, porque praticavam a palavra de Deus. Praticavam a palavra de Deus. E se você for ver, o que Cornélio fazia? O que Cornélio cria? Eu vou até achar esse versículo aqui, né, para provar para vocês, né, que tem muitos falsos profetas aí distorcendo a palavra, deturpando a palavra, e tem dificultado a salvação de um bocado de gente, né? Olha o comportamento de Cornélio. Atos, capítulo de número 10. Atos 10, versículo 1. Prestem bastante atenção. Imagine se todos os crentes fossem assim.
Olha só. Atos 10, versículo de número 1. Olha o que diz. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Piedoso, o que é piedoso? O termo piedoso, lembra? Praticante da palavra e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio já era crente mesmo antes do batismo nas águas. Não só ele, como a sua casa, certo? O que diz aí? Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aí vocês vão ver lá depois, se vocês quiserem conferir, o anjo aparece para ele e pede para ele chamar Pedro, né? Aquele que tinha por sobrenome ou pseudônimo de Pedro, tá? Não é sobrenome. Sobrenome é como nós temos, por exemplo, Ellison Oliveira. Meu sobrenome é Oliveira, tá? Então, esse não era o sobrenome de Pedro, porque os judeus tinham por sobrenome, era Pedro, filho de fulano, filho de ciclano, assim era o sobrenome deles, tá? Naquela época. Então não era sobrenome de Pedro como nós conhecemos hoje. Não era sobrenome Pedro como nós conhecemos hoje. Na verdade era um pseudônimo, a forma como o Messias o chamava, né? E não o seu nome. O seu nome era Simão. Beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa pregação então. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui é quem recebe o Espírito Santo, né? Quem recebe o Espírito Santo? Será que qualquer pessoa recebe o Espírito Santo? Não. Não. Vamos lá, João capítulo 14, versículo de número 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quem é que recebe o Espírito Santo, irmãos? Quem é que recebe o Espírito Santo? Quem? Somente o obediente. Quem não obedece, não recebe o Espírito Santo. Então, uma pessoa para ser batizada, ela tem que ser o quê? Obediente. Então, ela é batizada nas águas e ela recebe o Espírito Santo. Então nós temos que obedecer às regras. Arrependimento, confissão de pecados, frutos dignos que comprovem o arrependimento. Daí a pessoa se torna apta a ser batizada nas águas, recebe o perdão dos seus pecados e também o dom do Espírito Santo, ou o Espírito Santo em sua vida. Entenderam? Então tem muita gente aí fora dizendo ter, né? Mas não tem o Espírito Santo, porque se tivesse, estaria dentro desta regrinha. Ok? Agora vamos lá. Quem conhece o Espírito Santo? Somente o discípulo conhece o Espírito Santo. Quem não é discípulo não conhece o Espírito Santo. Ok? Abram comigo aí as suas Bíblias. Em João capítulo... deixa eu ver... João 14, 17. Olha só. João 14, 17. Olha o que diz aí. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Quando é que eles conheciam o Espírito Santo habitava com eles e eles conheciam o Espírito Santo. Na pessoa de quem? Do Messias. Então eles tinham o Messias como padrão. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é aquele que se porta como o Messias, que é obediente a Deus, que manifesta a Deus através do seu comportamento. Se o cara não tem essas características, não tem um comportamento de Cristo, é óbvio que ele não tem o Espírito Santo. Agora para pensar. Quantos crentes que você conhece que dizem ter, que passam a ideia de que tem, mas não tem o Espírito Santo, por não se portarem como Messias, na verdade por não acreditar que é possível ser como Messias. Não acredito que é possível ser santo,
que não há justo, não é o que eles dizem, baseados em versículos isolados, tudo fora de contexto? Pois é, impossível ser perfeito, impossível ser santo, impossível ser como Jesus. Santo só Jesus. Então nenhum deles tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, aqui ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, na pessoa de quem? Do Messias, e estará em vós. Estará em vós por quê? Porque vocês serão como eu. Vocês se comportarão como eu, né? Lê depois é João 14 mesmo, do 10 ao 12, que você vai entender o que eu estou dizendo. As obras identificam o Pai que em nós habita. E o Messias disse que os seus apóstolos fariam obras maiores ainda. Ou seja, teriam um comportamento, devido ao tempo que ficariam a mais na terra, teriam muito mais comportamentos, obras aí, que dariam testemunho de que o Pai habitava neles, como habitou no Filho. Então nós temos muitos falsos profetas aí, conscientes ou inconscientes, porque os falsos profetas conscientes formaram falsos profetas inconscientemente, dando a eles a falsa ideia de que eles são salvos, de que eles são de Deus, de que eles são santos, não sendo, de que eles têm o Espírito Santo, não tendo. O Espírito que eles recebem é o Espírito da operação do erro. Qual é a prova disso? Eles fazem tudo errado, entendem tudo errado, distorcem tudo, se portam totalmente diferente, pregam o contrário do que a palavra pede. Essa é a prova. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os falsos profetas estão aí, enganando muita gente, tá? Agora vamos lá. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Qual é a função do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tem uma função, né? Na minha opinião, não quero falar sobre dons ministeriais agora, dons ministeriais não, sobre dons do Espírito, né? No que diz respeito a dons sobrenaturais, mas eu quero me ater a um que eu tenho como principal dom. Que te torna obediente à palavra e te dá conhecimento para pregar a palavra, tá? Então vamos lá. Abram suas Bíblias comigo. Em Ezequiel 36, a partir do versículo de número 24. Vamos lá? Olha o que o profeta diz. Aqui é Deus falando pelo profeta, na verdade, né? E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Os judeus estrangeiros, por ocasião da festa de Pentecostes, foram trazidos por Deus, obviamente de forma sobrenatural, sem que soubessem disso, até Jerusalém. Os apóstolos cheios do Espírito Santo pregaram a palavra de Deus. E eles se converteram. Deus trocou-lhes o coração, o espírito, que é o entendimento, e ainda lhes deu o Espírito Santo, seu Espírito Santo, para que eles se tornassem obedientes. Olha só. Então, o que diz aí? Espalharei água pura sobre vós, ou vos batizarei, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos ou idolatria, vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha, tirarei o coração de pedra da vossa carne, coração insensível, impenitente, e vos darei um coração de carne, empático. Não no sentido pejorativo, né? Mas um coração empático. Versículo 27. E porei dentro de vós o que, irmãos? O meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O que é guardar? Guardar é obedecer. E o que é observar? É praticar. Certo? Então, guardar é o que? Obedecer. E observar é praticar. Então o Espírito Santo, ele vem e nos torna o quê? Obedientes, praticantes. Do quê? Do quê? Dos estatutos e dos juízos de Deus. Ou seja, dos mandamentos de Deus. Ok? Da lei de Deus. A qual aqueles que têm o espírito do anticristo aboliram. Pois é. E olha mais o que o Espírito Santo faria na vida do indivíduo, né?
Ezequiel. Deixa eu ver. Ezequiel 29. Isso mesmo, Ezequiel 29 e 31. Isso mesmo, Ezequiel capítulo 36, 29. Olha só. O que diz aí? E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E vos livrarei de todas as vossas imundícias. Agora olha o versículo 31, que tremendo. Olha só. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, ou seja, da maneira errada em que vocês andaram, e dos vossos feitos, vosso comportamento, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Quem tem o Espírito Santo pega nojo do que foi, pega nojo do que fez, da vida que levou. Agora eu pergunto para vocês, será que esses crentes têm mesmo? É esse nojo que te conserva para que você não volte mais a fazer o que você faria. Agora eu pergunto, esses caras têm o Espírito Santo, irmãos? Esses caras têm o Espírito Santo? Não tem, irmãos. Não tem. E a prova está na falta de conhecimento, de discernimento que eles têm também. Olha só. João 14, versículo de número 26. Olha o que diz. Olha o que o Messias falou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, em que nome? Em meu nome. Vamos lá. Se o nome verdadeiro dele é Yeshua, as pessoas que estão no falso nome, Jesus ou qualquer outro, não receberão o Espírito Santo. Outra coisa também. Não adianta seguir todo o procedimento corretamente, mas na hora de se realizar o batismo, invocar o nome errado. Você não vai receber o Espírito Santo da verdade. Mas vamos lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que nome? Yeshua, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vamos entender isso aqui para que você não saia aí soberbamente achando que tendo o Espírito Santo, apesar que quem tem o Espírito Santo não vai pensar assim, mas a prova de que esses indivíduos não têm o Espírito Santo é esse pensamento. Ai, recebi aqui, o espírito da operação do erro, pensando que é o santo, né? Recebi aqui, agora eu não preciso mais congregar, não preciso perguntar mais nada. O negócio agora é eu ler e vou sair pregando já, pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, que eu sou o cara, eu tenho o Espírito Santo. Não. Não, senhor. Olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quais são as coisas que o Espírito Santo ensinará? Aquelas que nós não entendemos da parte de Cristo, e daí nós lembramos o que ele disse. Até porque, olha que interessante, o que houve necessidade de que o Messias fizesse com seus apóstolos. Olha, vamos lá para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo de número 24, versículo 44. Olha só. O que diz aí? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E, o que diz aí? Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Quem lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras? Isso aqui foi após a ressurreição, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Lembra lá, João capítulo 20, versículo 22? O que o Messias fez
nos apóstolos, soprou-lhes o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Mesmo assim, o que o Messias fez? Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, ele ficou ministrando e explicando para eles ali, para que eles, tivessem aquele tudo que ele tinha falado, eles começaram a lembrar e foram associando as explicações. Então, o entendimento deles se abriu. Então, quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai ensinar tudo, vai abrir-lhes o entendimento, fazendo com que, por meio das explicações, eles associem o que eles estão ouvindo, né? E se lembrando do que foi dito antes. Aí eles vão conectando as informações durante o seu período de formação e vão ganhando o entendimento. O Espírito Santo trabalha dos dois lados. Do lado do mestre, né, daquele que tem o dom de ensinar, explicando, trazendo as informações, e do lado deles fazendo com que eles ouçam, né, o que está sendo pregado. E as explicações, né, que é o abrir do entendimento, vai fazendo com que eles juntem as informações, lembrando as informações recebidas com as explicações, a associação faz com que eles ganhem o entendimento daquele que está pregando. É assim que o Espírito Santo trabalha. Então tomem cuidado com as falsas informações dos soberbos falsos profetas, porque eles só trabalham induzindo as pessoas ao erro. Vamos lá. João capítulo de número 15, versículo de número 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, o que diz aí? Testificará de mim. Então, quem tem o Espírito Santo, testemunhará de Cristo, testificará de Cristo. De que maneira? Dizendo que Ele é o Senhor? Não. O que é testemunhar de Cristo? O que é testificará de mim? Dar testemunho de mim? É por comportamento. É pelas obras. Ok? É estarmos em unidade com o Pai por meio do comportamento do seu Filho. Então, quem dá testemunho de Cristo é aquele que expressa Cristo com seu comportamento, ou seja, aquele que expressa a Deus através das suas ações, como Cristo assim o fez. Então, tomem cuidado aí com essas mentiras ditas aí pelos falsos profetas, né? Testemunhar de Cristo, testificar de Cristo é através do comportamento. Suas palavras não têm poder nenhum de crença, de fé dos ouvintes, se eles não enxergarem em vocês o comportamento de Cristo. Os leigos, né, os tolos, podem até achar que pelo fato do cara estar ali dizendo que ele seja, mas com o tempo as suas obras darão testemunho contrário e eles saberão que estão sendo enganados, tá? Então tomem cuidado. João capítulo 16, versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, o que diz aí? Em toda a verdade. Agora eu te pergunto, se eles tivessem o Espírito Santo, eles estariam guiando as pessoas na mentira, no engano? As pessoas estariam sendo enganadas? Não. Então elas não têm o Espírito Santo da verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que isso significa? Significa que tem muita gente pensando ter o que não tem. João 16, 7, perdão. Olha só. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, que foi o que aconteceu com os apóstolos, né? Que eles receberam ali o Espírito Santo. Então, o que nós temos que entender, amados? Que ter o Espírito Santo é bem diferente do que nós temos ouvido aí por meio desses falsos profetas. A coisa é muito mais complexa, né? Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Inclusive eu estava falando sobre isso com o pastor Dalvinho esses dias. E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado e da justiça e do juízo. Vamos entender isso? Versículo 9. Do pecado porque não crê em mim. Então ele convencerá o mundo. Você não creu em mim, você está condenado. Quem crer será salvo. Quem não crer está condenado. Não foi que o Messias disse? Olha, se eu não me engano é João 3, 18. Deixa
Deixa eu ver se é isso mesmo. 3,18. É isso mesmo, olha. O que diz aí? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Por que já está? Porque ele não foi salvo. Já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, não tem mudança nenhuma. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está. Então não vai mudar nada. Já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No nome do unigênito Filho de Deus. Que nome? Yeshua. Voltando lá para João, capítulo de número 16, versículo de número... A gente parou no versículo 9, não é isso? João 16, 9. Do pecado porque não crê em mim, que foi a explicação que eu dei agora. Versículo 10. Da justiça por quê? O que diz aí? Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, o que isso significa? Aquele que vive como eu vai para o meu Pai. Como eu vivi do jeito a ser agradável a Deus, por justiça eu vou para Ele. E aquele que viver como eu também vai. Essa é a justiça. A salvação é para o justo. É para aquele que vive como o Messias. Versículo de número 11. E do juízo, da condenação, porque já o príncipe, o governante deste mundo, ou Deus deste século, está julgado. No original está condenado. Ok? Então todo aquele que se porta como o diabo tem a mesma sentença que ele. Está condenado. Então, e aí? Você vai querer se comportar como quem? Como o Pai tendo o Messias como modelo? Ou como o diabo tendo os crentes que tem o espírito do anticristo como modelo? E aí? Esses crentes que eu digo do sistema religioso. E aí? Como é que fica? Está nas suas mãos. Agora nós trataremos também de a garantia da salvação, né? Quem tem garantida a sua salvação tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem a sua salvação garantida. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 11. E nele, no Messias, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele de Deus que faz todos, né, não é todas as coisas, que faz todos segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, no Messias, em quem também, o que diz aí? Quem foram os que primeiro creram? Os judeus. Em quem também vós, os gentios, estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós somos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, prometido. Versículo 14. O qual, o Espírito Santo da promessa, ou o Espírito Santo prometido, é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, ou dos possuídos por Deus, para louvor da sua glória. Oh, maravilha, né? Então, o Espírito Santo, olha só, o qual, vamos lá, o qual o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança, de que somos herdeiros, né, e do que herdaremos, para a redenção, ou seja, o perdão dos pecados, da possessão dos possuídos de Deus, daqueles que foram tomados por Deus, para louvor da sua glória. Logo, meus amados, é extremamente importante que nós permaneçamos firmes, obedientes ao Espírito. Porque se nós não permanecermos obedientes ao Espírito, nós vamos perder a nossa salvação. É muito perigoso isso. Muito perigoso. Olha, Hebreus, vamos lá. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Olha só como é grave isso. Eles ficam enganando vocês, dando a entender que ninguém há de perder a salvação.
né? Apenas pela fé garante a sua salvação, ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram o quê? Participantes do Espírito Santo. Olha que grave isso. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, voltaram a se comportar como antes de terem se convertido, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, que é vergonha pública, ou seja, uma pessoa que tem o Espírito Santo. E ela recai, volta a se portar como antes, volta à vida que ela tinha. É impossível que seja renovado para o arrependimento, irmão. É impossível. Hebreus 10, 26. Presta atenção nisso. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, o Messias não serve mais de sacrifício pelos pecados para aqueles que se voluntariam à prática do pecado. É uma coisa muito séria. Versículo de número 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. É isso que acontece com aqueles que, tendo o Espírito Santo, voltam a viver como antes eles viviam. E às vezes até pior, né? Até pior do que antes. Então tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Tem muita gente aí dizendo que tem o Espírito Santo e não tem. São os endemoniados possuídos. E temos que mudar isso, né? Aqueles que não são possuídos são piores ainda. Porque eles fazem o que o diabo quer. Eles vivem como o diabo. Se tornaram o demônio. Se tornaram o diabo. Eles não precisam ser possuídos, eles já se portam como o diabo gosta. Isso é muito sério. E esses indivíduos dizem que têm o Espírito Santo? Obviamente não, porque se tivessem, ou se nós tivéssemos, antes de ter ouvido essa palavra, nós estávamos lascados com a vida que nós levávamos. Concordam? Então tem que tomar cuidado. Esses caras falam muita bobagem. Muita bobagem. Amém? Então tomem cuidado. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Efésios 4, 30. Ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis o quê? Selados para o dia da redenção. Que dia é esse da redenção? É o dia que nós seremos tirados, redimidos dessa natureza, que nós sairemos dessa terra. Ok? 1 Coríntios 1, 22. O qual também nos selou e deu o penhor, a garantia do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 5:5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor, a garantia do Espírito. Né? A prova, a garantia, a certeza de que seremos salvos é quando temos o Espírito e nos comportamos como Ele. Se uma pessoa ela não é guiada pelo Espírito, ela não é filho de Deus. Vamos lá? Romanos. Capítulo 8, versículo de número 14. O que diz aí? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se o cara tem o Espírito Santo, ele tem que viver, né, guiado pelo Espírito. Viver obediente ao Espírito Santo. Versículo 15. O que diz aí? O que diz aí? Porque não recebestes o espírito de escravidão, aquele que nos colocava em pecado, que nos fazia transgredir a lei de Deus, para outra vez estardes em temor, ou seja, medo de ser condenado. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Pai, tá? Esse Abba aqui é Pai em aramaico, mas é a mesma coisa de falar Pai, tá? Aqui está escrito Papai. Só faltava colocar aqui Father, ou Papa em italiano. Pronto. Né? Ou padre em espanhol. É a mesma coisa. Então, isso aqui é bobagem de quem fez a versão na tradução. Isso é bobagem.
Versículo 16. O mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que é aquele novo que nós recebemos, lembra Ezequiel capítulo 36, que somos filhos de Deus. Então, tem que haver um testificar. O meu espírito, o meu entendimento tem que testificar com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Tem que haver uma concordância. Amém? Bom, essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Eu sei que ela foi muito didática, mas eu espero que vocês tenham compreendido, porque eu tenho certeza absoluta que servirá de ferramenta para que vocês possam não só possam modificar suas ações, como também entender como que é uma vida de alguém que tem o Espírito Santo. Então eu peço que os irmãos estejam ouvindo as mensagens sobre o batismo, e essa mensagem sobre o Espírito Santo e outras que tivermos relacionadas ao mesmo assunto, como formação espiritual, para que vocês possam entender, né? A importância do nome também, os vídeos sobre o nome. Essa é a lição de casa de vocês dessa semana. Assistirem esse vídeo, todos os vídeos relacionados ao batismo, vídeos associados à formação espiritual, que tratam também de nascer de novo, né? E os vídeos sobre a importância do nome, porque todos esses assuntos estão linkados. E vocês vão entender a associação dos mesmos, né? O Espírito Santo vai orientar vocês. Então, eu peço que os irmãos estejam prestando atenção em tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Era isso que Deus tinha da parte dele para que eu pudesse trazer para vocês. Mais uma vez aí lembrando, os irmãos que têm seus dízimos e suas ofertas, colaborem pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou no Pix no celular no 11-98679-6974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda. Espero contar com a caridade de todos. Em o nome do Senhor Yeshua, que Deus os abençoe, dando-vos a sua paz. Shalom.